Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 15 de setembro de 2025, a lição 12 de hoje, ela tem como título Para que eu te conheça. E a lição de hoje está baseada no livro de Êxodo, capítulo 33, dos versículos 12 até 17. E aqui Moisés, ele sentia o desejo profundo de seu coração de conhecer mais a Deus. E no verso 13, a Sagrada Escritura nos diz, que são palavras do Moisés: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Que lindo, né, amigos? É ali em Êxodo 33, versículo 12 até 17. Aqui Moisés, ele menciona bem claro que ele queria aumentar a sua comunhão com o Senhor, conhecer mais a Deus, e ele estava sedento pela sua presença, por sua palavra, né? E ele destaca para todos nós a importância de nós estarmos em constante comunhão com o Senhor, diariamente através da palavra de Deus, buscar conhecimento. E isso deve acontecer cada vez mais, esse desejo no coração. E nesse terceiro encontro de Moisés com Deus, que foi assim face a face, Moisés, não perdeu a oportunidade. Ele pede a Deus que revelasse seus caminhos para que ele conhecesse melhor o Senhor, que ele se aprofundasse mais em conhecimento do Senhor. E ele não pediu para Moisés isto só para ele. Moisés, assim, ele não pediu somente que Deus atuasse na vida dele e que ele tivesse uma comunhão. Ele pede que todo o povo de Israel buscasse a presença do Senhor para se ter uma intimidade, para que possa ter conhecimento. E esse conhecimento que Moisés solicita, ele não queria assim uma mera compreensão da parte intelectual de Deus, da ciência, do universo. Ele queria um conhecimento assim na pessoa do Senhor, que ele só poderia ter isso através de um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. E não é de admirar que o próprio Jesus nos disse lá: e a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, que está lá em João capítulo 17, versículo 3. E assim haveria a melhor maneira de Deus fazer conhecido aos seres humanos do que se tornar um humano. Foi a forma que Deus entendeu de se relacionar, fazendo com que seu Filho amado Jesus se tornasse humano também e pudesse realmente mostrar para todos nós que nós podemos vencer o mundo como ele, Jesus, venceu o mundo. Moisés, como líder do povo de Israel, escolhido pelo Criador do Universo, ele entendeu que a comunhão diária com o Senhor é o maior tesouro que uma pessoa pode ter. E que esse tesouro ele é inesgotável, é um pedaço do céu. Só a comunhão todos os dias, ao levantarmos, né, pela manhã, elas nos dá o poder de gerar assim uma intimidade com o Senhor, e esse desejo vai numa crescente, né? Buscando cada vez mais conhecer o Senhor pelas coisas lá do alto, que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 3:2. Moisés procurava copiar a conduta e o caráter de Deus,
e se aproximava assim dele diariamente, cada vez mais, imitando o Senhor. E um determinado dia, Moisés, sentindo assim o desejo de ter Deus como amigo, conversando com o Senhor na tenda do encontro, que ficava assim afastada do acampamento, em um lugar assim tranquilo e sereno, eis que de repente ele sente a presença de Deus e percebe que, que Deus estava ali. E percebe que ele não conhecia Deus o suficiente, né? E ele buscava esse conhecimento. E ele faz uma oração bem específica para aquele momento, e ele diz: revela-me os teus caminhos para que eu te conheça, que está lá em Êxodo 33:13. Aqui a busca de Moisés por uma relação mais próxima, né, mais íntima, profunda com Deus, a fim de que a presença do Senhor e o seu favor não se afastassem do povo de Israel, que ele continuasse acreditando no povo de Israel. Moisés entendia que ele precisava conhecer mais a Deus em um outro patamar. Ele descobriu que quanto mais ele estudava a palavra de Deus, quanto mais ele se debruçava sobre as Sagradas Escrituras, menos ele conhecia e tinha que conhecê-lo melhor ainda. Moisés reconheceu a sua natureza pecaminosa, que necessitava assim de uma mudança, de transformação, e ele desejou de coração conhecer o Criador e mantenedor do universo. E Deus, pelo seu amor e bondade, concedeu o desejo de Moisés. O que nós verificamos que o líder do povo de Israel ficava assim encantado, deslumbrado, atraído para esse relacionamento intenso, penetrante, mais profundo com o Senhor, e assim ele ia tendo uma grande experiência para o seu crescimento espiritual contínuo. Moisés era tão preocupado em conhecer a Deus que ele se preparava para esse momento, né? Ele realmente fazia se preparar para ter esse contato com Deus, que já na primeira vez que ele foi assim conversar com Deus assim lá no monte, face a face, antes de subir ao Monte Sinai, ele pegou, se purificou e purificou o povo. E mesmo ficando eles no pé da montanha, o povo ficou em pé da montanha, estavam purificados, preparados, né? Eles lavaram suas vestes para ir à presença do Senhor e ouvir a voz do Senhor. Eles não tinham contato assim, face a face, o povo de Israel, mas eles ouviam a palavra. E Moisés pediu para que o povo se preparasse para esse momento, para ouvir a voz de trovão do Senhor. Era a propósito de Deus que a nação de Israel fosse assim fiel testemunha e falar ao mundo do encontro que Deus, que ele, Moisés, teve pessoalmente com Deus para quando ele subiu no Monte Sinai para entregar as 2 tábuas do mandamento, onde o primeiro encontro de Moisés com o Senhor foi lá no alto do monte, né? E depois se aproximou-se assim de uma nuvem assim escura, onde Deus ali estava. Quando Moisés estava no cume do monte, né? Que está lá em Êxodo 19:3, versículo 20 também, e Êxodo 20, versículo 21. E uma outra oportunidade é que Moisés subiu ao monte para conversar com Deus e levar 2 pedras da lei, porque Moisés havia quebrado, né, as tábuas anteriores, na ira contra o povo de Israel, que havia sido idolatrado com bezerro, e Moisés confeccionou, aplanou essas 2 tábuas e levou no monte para que Deus somente escrevesse novamente com seus dedos, seus próprios dedos, os mandamentos, né? E lá ele ficou assim um bom tempo com o Senhor, ficou 40 dias, e sua entrada no cume da montanha
para falar com Deus, assim foi com coisas assim sobrenaturais que ocorreu ali. Foi fantástico, né? Ele entrou assim no meio de uma nuvem, onde ele se encontrou com Deus, né, que está lá em Êxodo 24:12. E ali também ele recebeu as instruções sobre como ele construir e mobiliar um santuário terreno idêntico ao céu, que ele recebeu de Deus todas as medidas, como ele deveria confeccionar, e que este tabernáculo ou santuário, ele foi justamente construído por Moisés no meio do campo do acampamento dos israelitas, que diz lá em Êxodo capítulo 25 até o capítulo 31. Moisés, como um homem reto que gostaria de conhecer mais a Deus, passou 40 dias e 40 noites especiais com o Senhor, e não preocupado em si, preocupado com ele, mas também intercedendo pelos pecadores que ficaram lá embaixo por Israel, que está lá em Êxodo 32, versículos 30 até 32 e Deuteronômio 9:18. E depois de todas essas atividades, Moisés ainda quis conhecer o cara de Deus mais claramente, e Deus, por amor a ele, permitiu e lhe deu mais percepções, mostrando que ele e como ele é Deus, para que ele conhecesse a Deus como pessoa, né? Como criador e mantenedor do universo. E certa vez Moisés percebeu que o conhecimento que queria de Deus não era compreensão sim intelectual, mas sim conhecer o caráter de Deus. Então ele pede a Deus: agora que alcancei favor de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, que está lá em Êxodo 33, versículo 13. E com bastante humildade ele pediu isto. E ele deseja conhecer melhor a Deus, então ele fez esse pedido audacioso para Deus. E peço que me mostre a tua glória, e Deus gentilmente respondeu que ele mostraria a sua bondade, que a glória dele era bondade e amor. Isso está lá em Êxodo 33, versículo 18 e 19. E a resposta de Deus revelou que a sua glória ela é expressa em sua misericórdia e bondade. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem realmente falado, clamado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, porque o próprio Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus dizendo que a salvação só vem através dele, e que Jesus ele é o único mediador entre os homens e Deus, e que todos tenham realmente um dia bastante feliz ao lado do Criador e mantenedor do universo, que possam buscar ao Senhor enquanto possa encontrar, e que todos possam realmente observar a verdade através das Sagradas Escrituras. Que todos tenham um feliz dia. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.